Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, eu sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Moarama, e esta é mais uma aula de Sociologia, ministrada para os meus alunos do ensino médio, que estão aí no período remoto por conta da pandemia do novo coronavírus. Esta é uma aula gravada no sistema Meet e ela é disponibilizada de forma pública para facilitar o acesso do estudante e também o acesso de quem tiver interesse nos debates e conteúdos aí desta disciplina, que é a sociologia. E hoje vamos aí dar continuidade ao nosso príncipe, do nosso autor Nicolau Maquiavel, que nós já introduzimos aí para vocês o que é o Príncipe enquanto livro, um espelho de príncipe, é um livro de conselhos, de aconselhamento para a formação do governante, não é? Também o que o Maquiavel entende por ser o príncipe, que ele vai fazer um entendimento que eu diria radical, mas muito diferente do entendimento dos demais pensadores da época, não é? Já falei, já mencionei que a gente tem que entender o príncipe sob o signo do novo. O príncipe está inaugurando uma série de entendimentos que eram completa novidade na época do Maquiavel. E aí está o seu mérito. Mérito que, vamos combinar, até hoje, algumas coisas no Príncipe são muito polêmicas mesmo, né? Mas que são aí, o dia a dia da política. Né? O próprio Maquiavel, ele vai fazer uso daqueles aspectos pouco perceptíveis da política. E hoje eu quero apresentar para vocês aí alguns conselhos aleatórios que estão presentes no livro O Príncipe, em alguns dos seus capítulos. Já falei para vocês, que a partir do capítulo 14, o Maquiavel ele vai apresentar, capítulo a capítulo, vários conselhos aí para os governantes, para eles se manterem no poder, para eles bem governarem, poder exercer aí o poder com uma certa tranquilidade, tá? Eu selecionei aqui alguns conselhos, e aí depois nós vamos ver, inclusive, o que Maquiavel pensava de um tema polêmico que é a religião, e também aquela pergunta que vocês já devem ter ouvido falar, que é clássica no Príncipe, se para o governante é melhor ser amado ou ser temido. Então vamos começar ali, Olha só, ele está dizendo assim, que os príncipes que cuidaram mais das delícias da vida do que das armas, perderam os seus estados. Então, vamos lembrar que para o ser humano, pelo Maquiavel, o ser humano ele é um ser que cumpre necessidades e que tem desejos infinitos. O governante, o príncipe, ele é um ser humano diferenciado, mas continua sendo um ser humano que tem suas necessidades e que tem os seus desejos. Agora, aquele príncipe que cuida mais do seu próprio prazer, cuida mais do seu umbigo, da sua individualidade, do que do Estado, ele fatalmente vai fracassar na política. E essa referência às armas, a gente pode até pensar aqui que é uma referência à própria vida do Maquiavel. Lembrem que o governo de Florença caiu em 1512 justamente porque Florença não tinha uma defesa própria, como era, inclusive, defendido pelo próprio Maquiavel junto ao Conselho dos Dez e ao Piero Soderini, que era o governante na época. Então, ter armas é uma necessidade do Estado. Outro conselho ali embaixo, Mas é preciso saber mascarar bem essa índole astuciosa e ser grande dissimulador. Ou seja, se o príncipe ele tem que ser astucioso, ele tem que ser como a raposa, astucioso, fugir das armadilhas, Além dessa astúcia que já inclui a dissimulação, ele tem que necessariamente ser um grande dissimulador, porque ele tem que dissimular a dissimulação. As pessoas têm que enxergar no príncipe uma verdade. As pessoas têm que enxergar no governante uma sinceridade, ainda que essa sinceridade, que essa verdade seja passageira. O que ele fala num dia, ele vai falar outra coisa, ele vai falar exatamente o contrário no outro dia. E, sendo ele um bom dissimulador, ele vai falar
uma coisa e depois ele fala o contrário daquilo, e as pessoas ainda vão ver autenticidade, ainda vão ver sinceridade, ou seja, ainda vão continuar seguindo aquilo que o governante fala. Vamos lá então, mais uma, né? Que é bem bacana essa, deixa eu pegar aqui no próprio Príncipe mesmo, né? Olha só, ele vai dizer que, né? Daí se conclui que o príncipe desejoso de manter-se no poder tende a aprender os meios de não ser bom e fazer uso ou não deles, conforme as necessidades, né? Ele está falando aqui no capítulo sobre das coisas pelas quais os homens, e mormente os príncipes, são louvados ou censurados. Ou seja, o príncipe, gente, ele tem que saber fazer uso da bondade. A bondade e a maldade, ela tem que ser utilizada de forma estratégica pelo príncipe. É bem aquela coisa da força, não é? E da astúcia, do leão e da raposa. Se você vai fazer, se no momento que você deveria usar a astúcia, você usa a força, e no momento que você usa a força, quando você deveria usar a astúcia, o príncipe errou, ele perdeu. Muitas vezes ele vai perder o reino, ele vai perder o respeito das pessoas, não é? Então o príncipe ele tem que ser um estrategista, inclusive no uso da bondade, coisa que é bem polêmica também, não é? Outra citação vai estar aqui no capítulo 18, né? Aqui quando ele vai falar de que maneira os príncipes devem cumprir as suas promessas. E a gente já sabe que ele não deve cumprir a sua promessa, né? A gente já sabe que o conselho do Maquiavel é justamente esse. Aí ele vai dizer assim, né? No entanto, a experiência de nossos dias mostra haverem realizado grandes coisas os príncipes que, pouco caso fazendo da palavra dada e sabendo com astúcia iludir os homens, acabaram triunfando dos que tinham, por norma, proceder à lealdade. Ou seja, entre aqueles que eram leais, entre aqueles que, como tinha aquela expressão antiga, né, que agiam no fio do bigode, né? Essa é uma expressão dos nossos avós, até dos nossos bisavós, aí, dependendo da idade de vocês, né? No fio do bigode, ou seja, é a palavra dada. O homem não volta atrás na sua palavra. Pois o homem que não volta atrás na sua palavra não dá um bom governante. Ele pode ser um excelente comerciante, ele pode ser um excelente ferreiro, ele pode ser até um excelente professor, mas um excelente político ele nunca vai ser. Por quê? Porque aquele governante que age com lealdade, ele não vai prosperar, ele vai fracassar. Agora, o príncipe, ele não pode, né, ser muito criterioso, ser muito rigoroso na palavra dada e, claro, sempre agir com astúcia, não é? Para, né, retirar aquela palavra que ele deu. Ou seja, ele não pode ser confiável, né? Vamos lá, então, mais outros aí, né? Ele vai dizer ali, né, que o que acarreta, acima de tudo, o que acima de tudo acarreta ódio ao príncipe, né? Ele está falando aqui quando o príncipe ele vai ser amado ou odiado, né? É como disse, ser ele rapace e usurpar os bens e as mulheres dos súditos. Gente, rapace é como se fosse ladrão, tá? Tipo assim, aquele cara que ele tá ali usurpando bens, né? E lembrem que eu já falei para vocês que as mulheres, na ideia do Maquiavel, se inclui entre os bens dos homens, tá? Então, ele vai repetir isso em algumas vezes, em alguns momentos no príncipe, do cuidado que o governante tem que ter em preservar e não usurpar bens e mulheres dos súditos. Porque se você quer ver uma pessoa te odiar, é você usurpar, você roubar, você furtar bens e mulheres, tá? Outro ali, né? Também se torna estimado quando sabe ser verdadeiro amigo ou verdadeiro inimigo. Isto é, quando abertamente se declara a favor de alguém ou contra outrem. Gente, o príncipe ele não pode ficar em cima do muro. O príncipe ele não pode ser diplomático, principalmente quando ele está falando de aliados e de inimigos. Ainda que o aliado e o inimigo sejam um conceito totalmente transitório na política. Gente, aprendam isso. Na política não existem amigos eternos
e nem inimigos para sempre. Tá? Agora, o que as pessoas vão observar no príncipe? É se, naquele dado momento, ele marca muito bem quais são os seus inimigos. E ele fala, olha, eu sou contra isso, eu sou contra o fulano, eu sou contra tal partido. E sou a favor disso, do fulano, do cicrano e do beltrano. Então, o príncipe, ele não pode ser em cima do muro. Ele tem que marcar muito bem os seus aliados e os seus inimigos, e as pessoas vão ver bem isso. Agora, o príncipe que fica em cima do muro, não, mas ele pode ser gente boa, eu não sei, ele fala umas coisas ruins, mas ele pode ser um aliado. As pessoas não vão confiar nesse príncipe, tá? E, gente, reparem, comecem a dar uma olhada no noticiário político, acompanhar um pouco a política, e vocês vão ver como que essas coisas são atuais, tá? Como que elas são atuais até hoje. Os políticos, aqui no Brasil, eles agem de acordo com o que o Maquiavel está falando no Príncipe. E como eu falei, são alguns conselhos que eu selecionei, tá? Mas tem vários outros, tem muitos outros. Vamos lá. Né? Vamos pegar aquele ali do lado ali, né? Que eu acho interessante, aí depois a gente vê o de baixo, né? Que ele vai falar assim, ó. No desprezo incorre quando seus governados o julgam inconstante, leviano, covarde e indeciso. Tá? Então, o príncipe, que parece ser leviano, como eu falei, aquela coisa assim, tipo assim, que não se decide, né? Que não marca bem o seu inimigo, o seu aliado, né? As pessoas vão achar ele um covarde, um indeciso, e vão desprezar esse governante, não é? Ponha o máximo cuidado em preservar-se de semelhante reputação, muito perigosa, e proceder de forma que as suas ações se revistam de grandeza, coragem, austeridade e vigor. Então, olha só, o príncipe, por mais baixo que ele seja, por mais que ele esteja fazendo coisas horríveis, quando ele se pronuncia, ele tem que se pronunciar como se aquilo fosse algo grandioso, como se tivesse austeridade. E, inclusive, não só na forma, no conteúdo do que ele fala, tá, gente? Mas também na forma. Por isso que o príncipe tem que ter todo um cerimonial. O príncipe tem que ter toda uma vestimenta que o diferencia. Ele tem que ter rituais que as pessoas vejam que há uma diferenciação, que aquele cara é diferenciado, que aquele inimigo político dele, tá? Ele é uma pessoa comum, mas o governante, o príncipe, não. Esse cara, ele é diferenciado. Talvez até com um toque meio messiânico, carismático e por aí vai. Bem atual do Brasil, né? E ali embaixo, né, que eu acho bacana aqui a gente marcar isso, porque a ideia de que o príncipe é um facínora, é um genocida, ele é alguém violento, e aí o Maquiavel vai dizer para nós, a um príncipe incumbe também mostrar-se amante da virtude, honrar os homens que sobressaiam em cada arte. Tá? Então, o príncipe, gente, ele não é essa truculência, esse ogro que geralmente se pinta. O príncipe, ele tem que ser muito criterioso, ele tem que ser muito estrategista, muito dissimulado. Inclusive, esse amante da virtude tem que ser algo dissimulado. Às vezes, o príncipe em si, ele é um ogro, ele é um bronco. Mas ele tem que ter uma assessoria, ele tem que ter secretários que ensinem a ele, inclusive, a, em alguns momentos, demonstrar o amor à virtude, né? Honrar esses homens, né, que são diferenciados. Então, tudo isso o príncipe precisa estar atento. Agora aqui, gente, vamos falar de um tema bacana e polêmico, né, a respeito da religião. E aqui a religião, tá, gente? O Maquiavel, tá? Ele vamos pegar aqui um trechinho do Príncipe e depois vamos pegar um trechinho que está nos discursos. Mas olha só, né? Entre os conselhos que ele vai dar, ele vai dizer, olha, um príncipe deve ser extremamente cuidadoso em só pronunciar palavras bem repassadas. Olha só a assessoria que eu acabei de falar, né? Palavras bem repassadas. Quem vai repassar essas palavras para o príncipe? Ora, os seus secretários, os seus conselheiros,
né? Então, o príncipe tem que se cercar de pessoas competentes ao redor dele. Pessoas competentes e que se preocupem com o Estado e não se preocupem com a própria carreira, tá? Tá aqui no príncipe. Então, um dos conselhos dele é esse. Palavras bem repassadas das 5 qualidades referidas, que ele vai falar agora daqui abaixo. Para que todos, ouvindo e vendo, o creiam a personificação da clemência, da lealdade, da brandura, da retidão e da religiosidade. Que é justamente aquilo que a gente falou no trecho anterior. O príncipe ele tem que parecer grandioso, austero. Tudo que ele faz, ele tem que colocar uma aura de grandiosidade. E aqui o Maquiavel vai dizer, olha, o príncipe, nessa grandiosidade, ele tem que ser a personificação da clemência, lealdade, brandura, retidão e religiosidade. E nada há mais que mais devamos dar a impressão de possuir do que esta última, ou seja, a religiosidade. O príncipe, ele tem que passar a impressão de ser religioso o tempo todo. E aí, ele vai falar ali embaixo, né, no trecho que está aí abaixo, é um trecho que está nos discursos, quando ele está falando do uso da religião em Roma, tá? Que ele vai dizer que onde há religião, facilmente se podem introduzir armas, né? E onde houver armas, mas não houver religião, esta com dificuldade poderá ser introduzida. Gente, qual que é a noção do Maquiavel sobre a religião? A religião, ela sempre será instrumento da política. Vejam, aqui nós não estamos falando de um Maquiavel que odeia a religião, de um Maquiavel ateu, de um Maquiavel que as pessoas até falado, um Maquiavel satânico, né? Não, e principalmente não estamos falando de um Maquiavel teólogo. Gente, o Maquiavel, ele nunca teve preocupação de fazer uma teologia. Se você acha que o que o Maquiavel está escrevendo é errado, ora, vá cuidar da sua teologia. O Maquiavel está escrevendo política. E do ponto de vista do político, do ponto de vista da política, a religião sempre será instrumento. A religião, vai considerar o Maquiavel, ela é um excelente instrumento de dominação. Por quê? Porque o príncipe ele precisa passar aquela aura, a aura da lealdade, da brandura, né? Da grandiosidade que ele vai falar, da austeridade. O príncipe ele tem que passar isso. Só que o príncipe, ele é humano. E como humano, ele vai passar. Ele vai morrer. Né? Ele vai ficar doente. Ele vai deixar de existir. E quando o príncipe deixa de existir e não tem a religião, o que acontece? Todo esse legado que ele tinha, dessa imagem dele, morre junto com ele. Mas quando tem a religião, o que acontece? A religião mantém. A religião mantém aquela aura da clemência, da lealdade, da grandiosidade, da austeridade. Tá? A religião vai manter isso. E é isso que o Maquiavel vai falar, inclusive, do uso da religião em Roma. Por exemplo, esse trecho ali abaixo, onde ele está falando, né, que onde tem religião, você facilmente introduz armas. Agora, são armas confiáveis. Gente, o príncipe, ele tem que ter um exército, mas ele tem que ter um exército confiável. Porque senão aquele exército, né, vai ouvir lá um coronel, um capitão, né, amalucado, e vai se voltar contra o governante. Então, em Roma, o que aconteceu? Né? O exército romano era e é até hoje um dos melhores exércitos do mundo até hoje, mais disciplinado, estratégico, vencedor. Por quê? Porque existia uma grande religiosidade entre os soldados romanos. Reparem que essa religiosidade, tá, ela fez com que o exército romano se tornasse extremamente poderoso. Tá? E reparem também, é uma coisa que eu tenho visto aí ao longo dos anos, quando os meus alunos fazem 18 anos e vão servir no exército, etc., como que o exército é religioso. Ele é religioso, gente, por quê? Porque a religião vai conferir confiança naquela arma que você está entregando na mão daquela criança de 18, 19 anos. Tá? E vejam que isso é uma coisa
que o Maquiavel está falando aqui há tantos anos atrás e que ele já vem de mais 1000 anos atrás, porque já existia em Roma. E, enfim, tá, gente? É um ponto importante aqui, mas que, para o Maquiavel, religião sempre será instrumento. Quando você escuta o seu ministro religioso, seja ele um padre, um pastor, um pai de santo, o presidente da casa espírita, quando esse ministro religioso está falando sobre política, ele faz um discurso, ele faz um sermão e ele fala sobre a política, naquele momento, ele é instrumento da política, tá? Ele é instrumento da política. Por que que o político não fala sobre teologia? Estão entendendo? O político não precisa falar sobre teologia, mas ele precisa falar sobre religião, porque a religião é instrumento para ele. E quando o ministro religioso está lá falando sobre política dentro daquela religião, daquela determinada religião, ele não está fazendo teologia, ele está fazendo política. Então ele é um instrumento também da política. Tá? Gente, como eu falei, isso é muito polêmico. E claro, depois eu vou passar para vocês, mas foi justamente esse o motivo da proibição das obras do Maquiavel pela Igreja Católica. Quando a Igreja Católica passou ali uns 30, 40 anos de leitura do Príncipe, os caras falaram assim, opa, pera lá, ele está falando mesmo que a política a religião ela vai ser instrumento, a política sempre está sujeitando a religião aos interesses dela. O pessoal falou, não, peraí, é isso mesmo que ele está falando. A religião é instrumento da política. Ah, não, proíbe. Proíbe esse livro. Tá? Foi isso que aconteceu com a obra do Maquiavel. E, gente, vamos colocar aqui mais uma última discussão, que é a respeito de ser amado ou temido. Que é uma discussão, gente, que também resvala, né, que não deveria, mas ela resvala sempre para uma certa religiosidade, afinal de contas, né, é muito comum, quando você coloca esse tema, as pessoas lembrarem de Jesus Cristo, que se fez conhecido, que se fez legitimado, sendo amado e não temido, não é? Mas, gente, o Maquiavel ele não está falando de Jesus Cristo. O Maquiavel ele não está falando de religião. Gente, o Maquiavel está falando de política, tá? Tipo assim, gente, religião é uma coisa, política é outra. A gente tem que aprender a delimitar esses assuntos. E, aliás, já também adiantando aqui, o Maquiavel, gente, ele era católico, e tão católico quanto os homens da época dele, tá? Nós estamos falando de uma pessoa no século XV, que viveu entre o século XV e XVI. O Maquiavel, ele era católico, de ir à missa todos os dias e de ser bem carola. Só que, na hora que o Maquiavel foi pensar a política, ele falou assim, não, vou pensar a política, a religião, ela vai ficar no campo dela, ela vai ficar de lado, tá? E aí, né, nessa interessante questão, se o príncipe, ele tem que ser amado ou temido, né, ele vai dizer, os homens, além disso, têm menos receio de ofender alguém que se faça amar do que alguém que se faça temer, né? Então, se eu quero ser amado, a probabilidade é que eu seja mais ofendido do que se eu fosse temido, né? E aí ele continua, é que o amor se mantém por meio do vínculo do dever, e esse vínculo os homens o rompem, levados pela sua índole perversa, que eu já discuti com vocês sobre essa perversidade, sempre que tal lhe resulte proveito. Então, se o cara vai ter um proveito rompendo com aquele cara, né, com aquele governante que ele ama, entre o amor e o proveito, ele vai ficar com proveito, tá, gente? Proveito, inclusive, é sinônimo de lucro, tá, gente? Tá? Então, ele vai ficar com o lucro, ele vai ficar com o proveito, né? Já o temor é mantido por medo ao castigo. E esse medo jamais abandona os indivíduos. Então, gente, o medo, ele é uma coisa muito importante na política, não é? No poder. Ora, o nome já diz, é poder. Poder fazer alguma coisa. Esse cara pode fazer alguma coisa, tá? Então, você tem que ter medo. O poder é uma relação de temor, não é? E, para arrematar, Maquiavel ele vai dizer aqui que, olha, o príncipe deve, todavia, fazer-se temer de modo que, se não conquista o amor, porque, gente,
o perfeito, a situação perfeita é ser amado e temido. Amado, talvez. Temido, sempre. O governante sempre tem que ser temido, tá? Mas aí o Maquiavel vai dizer que, ó, se você não consegue ser temido, né, se você não consegue ser amado, você não pode ser odiado. Tá? Então, o príncipe, ele tem que evitar ser odiado, né? Pois ser temido e não odiado podem muito bem associar-se. Basta, para isso, que se abstenha, novamente aí, ó, de atentar contra o patrimônio e as mulheres dos seus súditos, né? Já falei para vocês que ele insiste bastante nessa coisa de não mexer nos bens dos seus súditos, tá? Então, o Maquiavel vai considerar, né, vai trazer esses conselhos aí bem diferenciados, bem bacanas, né, sobre como que o príncipe deve agir. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo dessa aula, né? Espero que vocês consigam identificar em alguns governantes, inclusive próximos a nós. Eu não estou falando só de presidentes, governadores, senadores, mas vereadores, prefeitos, né? Esses caras locais, eles também agem de forma política, né? Porque eles também estão ali, né, no comando, estão exercendo o poder. Espero que vocês tenham gostado novamente da aula, né, gente? Se tiver alguma dúvida, me procure aí nos canais que eu já disponibilizei, tá? Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem com saúde e vamos finalizando aqui a gravação. Valeu!